Essa semana Deus colocou no meu coração uma palavra sobre família. Geralmente as igrejas deixam o mês de maio para ministrar sobre família. Mas família é um tema, irmãos, que a gente precisa sempre ministrar. Então vou falar hoje sobre família. Não vou falar sobre casais, vou falar sobre família. Essa palavra de hoje ela cabe para você que é pai, você que é esposo, você que é esposa, você que é viúvo, você que é viúvo, você que é filho, você que é filha. Essa palavra eu entendo que ela cabe para todos. Então, fique atento para receber a palavra de Deus nessa noite. Abre aí sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 3. Vamos ler todo esse capítulo. Livro do Gênesis, capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Irmãos, eu estou com a voz bem prejudicada por causa de um resfriado, tá? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável a paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos.
Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, pois você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o campo para a árvore da vida. Deixa eu beber uma água aqui antes de orar. Feche seus olhos. Pai, nós oramos mais uma vez ao Senhor, nos colocamos em reverência, Pai, submissão à Tua palavra, e por misericórdia e graça pedimos: Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, não é novidade para ninguém que nós vivemos uma luta muito grande no âmbito familiar. Preste atenção, lutas espirituais mesmo, batalhas espirituais. Você precisa ter discernimento para isso. Nunca, queridos, em nenhum outro tempo, os valores da família foram tão atacados como nos dias atuais. Manter um relacionamento, criar filhos saudáveis emocional e espiritualmente nunca foi tão difícil e desafiador. Nisso a igreja tem um papel muito importante. A igreja é um instrumento de Deus para aconselhar, ensinar e orientar as famílias acerca dos valores do Evangelho. Eu tenho alguns dados estatísticos aqui para te apresentar sobre família. Uma estatística, querido, de registro civil, feita há 4 anos atrás, em 2014, fez um levantamento de que em 10 anos houve um crescimento nos divórcios de 161%. 10 anos. Como que foi feito isso? Em 2014, essa estatística registrou que durante o ano de 2014 houveram 341 mil divórcios, só em 2014. Há 10 anos atrás, em 2004, houveram 130 mil. 130 em 2004, 341 mil em 2014. Um aumento de 161% em números de divórcio. Cresce, queridos, assustadoramente o número de suicídios na família. Entre os jovens, por exemplo, em 10 anos, cresceu 10%. E pode no momento parecer pouco, mas não é. Porque esse número de suicídio em jovens de 10% em 10 anos
mostra na estatística um crescimento constante, ano a ano. O que eu quero dizer? A cada ano que passa, aumenta mais o número de suicídio entre jovens. No ambiente que nós vivemos, que é o ambiente eclesiástico, eu não tenho dados estatísticos, vou falar a partir do senso comum. Mas vemos, irmãos, no nosso âmbito que estamos acostumados, nós vemos famílias tradicionais se desfazendo, nós vemos filhos se desviando, pastores se suicidando e filhos de pastores se perdendo. Quero dar um destaque aqui a pastores se suicidando. Faço parte de alguns grupos de pastores, queridos, sem exagero, quase todo mês chega uma notícia de que algum pastor se suicidou. Irmãos, precisamos de forma urgente sermos ministrados como famílias. Esse texto que nós lemos de Gênesis capítulo 3, ele é interessante, irmãos, porque ele narra acontecimentos da primeira família criada por Deus. Não apenas da primeira família criada por Deus, mas dos primeiros momentos dessa família. No capítulo 1 e 2 de Gênesis, você vai ver que Deus cria todas as coisas, cria o homem, e vê que faltava algo para ele, então Deus decide criar a mulher. Gênesis capítulo 2, 18, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Mas dentro desse contexto, queridos, de criação da família, o Senhor Deus deixou bem claro uma condição. Existia uma árvore que ficava no meio do jardim. Essa árvore produzia um fruto, e nesse fruto eles não poderiam tocar, eles não poderiam violar essa regra. Mas sendo tentada pela serpente, a mulher decide provar deste fruto, e não apenas faz isso, como também oferece ao seu marido. E a Bíblia diz que quando eles comem, os olhos deles se abrem, eles se enxergam nus, eles se escondem de Deus, e eles recebem a consequência pelo pecado. É sobre esse texto, querido, que eu quero tirar algumas lições para a nossa vida. Não serão longas, mas serão importantes. A primeira delas, irmãos, uma família está fadada ao fracasso quando existem fortes marcas de desobediência e ausência no meio dela. Você pode falar junto comigo? Uma família está fadada ao fracasso quando existem fortes marcas de desobediência e ausência no meio dela. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu vou te explicar. Deixa eu começar te explicando, fazendo a pergunta mais tradicional que todos fazem quando olham para esse texto: de quem é a culpa? Do homem ou da mulher? De quem é a culpa? Se a gente for analisar apenas pelo viés de que a mulher desobedeceu, comeu e ainda influenciou o marido a comer, quem quer olhar só por esse viés vai dizer que a culpa é da mulher, correto? Quem quiser olhar para o texto apenas por esse viés, mas deixa eu usar de outros vieses para você. A ordem de Deus foi clara, irmãos, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 3, olha aí na sua Bíblia. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Querido, se a ordem de Deus foi clara e houve uma transgressão da ordem, logo houve desobediência. E eu te pergunto, quem desobedeceu a ordem de Deus? Os dois. Os dois, irmãos. O pecado da desobediência
da transgressão à lei de Deus, ele cai na conta de Eva, como ele também cai na conta de Adão. A gente pode discutir se ela influenciou ou não, e nós podemos caminhar numa discussão sobre isso, mas que ele desobedeceu uma lei que era tanto para ele quanto para ela, isso é indiscutível. Adão também desobedeceu. Mas deixa eu piorar um pouquinho para nós homens. Deixa eu piorar um pouquinho a situação para a gente. Houve aqui também um erro de ausência. Ausência. E o que eu quero dizer com isso? Tem um livro, queridos, de um autor, conselheiro cristão americano chamado Larry Crabb, que se chama O Silêncio de Adão. E nesse livro, queridos, esse autor, ele levanta a seguinte questão. Presta atenção comigo. Onde estava Adão enquanto Eva conversava com a serpente? Onde estava Adão enquanto Eva conversava com a serpente? Querido, se fosse nos dias atuais, acompanhe minha linha de raciocínio. Se fosse nos dias atuais, ele poderia estar fazendo um monte de coisa. Ele poderia estar trabalhando, ele poderia estar jogando futebol, ele poderia estar na casa da mãe, ele poderia estar com os amigos, ele poderia estar fazendo muitas coisas, mas a pergunta é aonde estava Adão e o que ele estava fazendo, se nem sogra para falar mal dele ele não tinha. Aonde estava Adão? Com os amigos? Impossível. Jogando futebol? Impossível. Na frente da televisão assistindo Netflix? Impossível. Aonde estava Adão, irmãos? E a resposta é taxativa. Adão estava ausente. Adão estava ausente, queridos. E existe algo, meus queridos irmãos, que são problemáticos demais para a família nos dias atuais. E isso se chama desobediência e ausência. Você pode repetir após mim? Desobediência e ausência. Olha, quando a gente fala a palavra desobediência, ela no primeiro momento ela não nos traz nenhum espanto tão grande, não. É uma palavra que a gente já está acostumado no nosso vocabulário. É uma palavra que a gente vê acontecer na vida da criança. Então falar a palavra desobediência, queridos, não nos traz nenhum espanto. Mas preste atenção numa coisa. Desobediência significa indisciplina, desmando, insubordinação, rebelião, violação. A família, queridos, atrai sérios problemas para si quando ela desobedece os mandamentos de Deus, por exemplo, as leis de Deus. Presta atenção, irmãos, as famílias trazem grandes problemas para si quando elas desobedecem pactos firmados através de uma aliança. Como, por exemplo, ser fiel, amar na saúde e na doença, estar juntos até que a morte os separe. Você que é filho, a família traz sérios problemas para si quando vocês utilizam de desobediências para com os seus pais. A desobediência é algo terrível na família. Terrível. Só que tão ruim quanto a desobediência, irmãos, é a ausência. E não é possível dizer qual é pior. Porque ser ausente, irmão, significa não reconhecer suas responsabilidades e seus deveres. Ser ausente significa ser omisso, distraído, relaxado. Ser ausente significa que ainda que eu esteja presente, eu posso ser ineficaz. A mulher e o homem pecam por comissão, mas o homem peca por omissão. Dito isso, quero fazer algumas aplicações aqui para nós. Filhos, obedeçam aos seus pais. Mas pastor, eu já tenho 18 anos.
Mas pastor, eu já sou um adolescente. Mas pastor, eu já sou um homem. Mas pastor, eu já sou uma mulher. Se você não casou, se você não adquiriu matrimônio, se você não formou uma família, se você mora debaixo do teto dos seus pais, filhos, obedeçam a vossos pais. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Casais, obedeçam os juramentos e pactos que vocês fizeram em aliança diante de Deus e diante dos homens. Existe uma aliança feita no seu relacionamento com o seu esposo. Existe uma aliança feita no relacionamento com a sua esposa. Existe algo colocado diante de Deus e tendo como testemunha os homens, sejam obedientes a isso. Toda a família, não importa qual seja o contexto da família, toda a família obedeçam os mandamentos de Deus e toda a família não seja ausente em relação ao teu papel. Filho, não seja ausente em relação ao seu papel. Pai, não seja ausente em relação ao seu papel. Mãe, não seja ausente em relação ao seu papel. Não seja ausente. Quando olhamos para o episódio de Jardim do Éden, nós nos perguntamos aonde estava Adão para chegar para Eva e dizer: mulher, você está louca? O que você está fazendo? E ao mesmo tempo fazemos essa pergunta: aonde estão os homens nos dias de hoje, que muitas vezes precisam repreender suas esposas e dizer: ei, está demais, assim não dá, o que você está fazendo? Aonde estão um homem ou uma mulher que um não vê o outro, que um não observa o outro? Aonde estão os pais que não estão vendo os filhos? Por que tanta ausência no nosso ambiente familiar? Homem, deixa eu te dizer uma coisa, que talvez a sua esposa tenha vontade de te dizer. Não é eu te amo. Não seja, desculpa a expressão, banana, porque mulher não gosta de homem banana. Tem homem, irmãos, deixando de visitar pai e mãe porque a mulher proíbe. Tem homem, irmãos, recebendo dedo na cara de mulher. Preste atenção numa coisa para você não entender errado essa palavra. Sou contra a mulher ganhar espaço na sociedade, como tem acontecido. Ao longo dessa mensagem você vai ouvir mais coisas sobre isso. Eu sou contra como alguns homens se transformarem no que tem se transformado. Pais sendo afrontados por filhos que não teriam a menor condições de estar fazendo isso. Acorda! Que pai é você que o filho põe o dedo na sua cara e diz para você o que você tem que fazer, impõe as vontades para você? Homem, acorda! Um homem presente, porém inerte, é a mesma coisa que um homem ausente. Só que eu quero entrar num assunto interessante com você. Quando o negócio desanda, o negócio dá errado, e Deus vai lá no jardim, quem Deus chama? Quem Deus chama para conversa? Quem Deus chama para o ajuste de contas? Quem Deus chama para lhe dar explicações? Quem, irmãos? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Homem, onde está você? É a pergunta que Deus faz para Adão. Queridos, por que Deus procura o homem para esse acerto de contas? Em primeiro lugar, porque o homem é o cabeça da família. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. Mulheres,
Sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O Senhor cria todas as coisas, irmãos, cria o homem e dá o comando ao homem. Isso não é um conceito machista, isso é um conceito bíblico. Deus cria todas as coisas e dá o comando ao homem. Presta atenção numa coisa, eu sou a favor do movimento feminista. Mas eu sou a favor de um movimento feminista saudável. Um movimento feminista que se preocupe, por exemplo, se as mulheres estão sendo agredidas, subestimadas, aprisionadas, inferiorizadas, e não essa pouca vergonha que muitas vezes a gente vê no movimento feminista de porcaria que existe na sociedade de hoje. Casamentos têm acabado, não é porque as mulheres têm se tornado feministas ou têm ocupado papel que não devem ocupar. Casamentos têm acabado porque homens têm sido omissos. Homens que não cumprem o seu papel de cabeça da família, estipulado por Deus. Deus deu o comando para Adão, você precisa assumir o comando da sua casa. E eu estou dizendo isso para você ser líder e não ser chefe. Não entenda a palavra errada. Não é para você chegar em casa e metendo o pé na porta, ó, o pastor Jumael falou. O pastor Jumael falou coisa nenhuma. Seus filhos e sua família não precisam do seu dinheiro. Seus filhos e sua família precisam da sua liderança. Deus chama Adão como se ele estivesse dizendo: Adão, o que você fez com o que eu te dei? Deus vai perguntar isso para mim e para você. O que você fez com o que eu te dei? A mensagem não é só para homem não, tá, irmãos? Daqui a pouco a gente vai tirar o foco do homem aqui. Mas em segundo lugar, porque Deus procura o homem, porque o homem também é o sacerdote da família. E a melhor definição que eu gosto de dar para sacerdote é essa que eu vou te dizer. Tem duas figuras muito marcantes no Antigo Testamento, que são profetas e sacerdotes. Duas figuras marcantes no Antigo Testamento: profetas e sacerdotes. Profeta, irmãos, é aquele que em nome de Deus falava ao povo. Ele fazia essa ponte, entendo o que eu vou dizer, de cima para baixo. O sacerdote, ele fazia o contrário. Ele fazia de baixo para cima. Porque enquanto o profeta se preocupa em falar em nome de Deus ao povo, o sacerdote se preocupava em levar o que o povo deseja a Deus. Vocês estão entendendo isso? Quando a Bíblia apresenta o esposo como sacerdote, porque é papel do esposo cuidar da sua família, ao ponto de levar o que ela precisa a Deus, e ser ele, esse intermediador entre a sua casa e Deus. Quando a Bíblia apresenta o homem como sacerdote, ela está simplesmente dizendo para você que a responsabilidade espiritual da sua casa, além dela ser individual, ela também é sua. Ela também é sua. Irmãos, em segundo lugar, tiramos de lição desse texto, as famílias precisam vencer seus desejos pecaminosos. Os irmãos podem falar comigo? As famílias precisam vencer seus desejos pecaminosos. Irmãos, entenda uma coisa: serpente sempre vai ter na nossa frente.
Nós vamos nos deparar com a serpente em todos os momentos. Nós vamos nos deparar com a serpente quase todos os dias, se não quase todas as horas. Serpente nunca vai faltar na nossa frente, e quando elas surgirem, não é para a gente ficar de conversa fiada, não. Existe, queridos, uma necessidade de nós, famílias cristãs, pessoas que se entregaram a Cristo, vencermos os nossos desejos pecaminosos. Serpente no jardim é sinal que eu preciso correr. E os desejos pecaminosos nas famílias, irmãos, eles podem ser múltiplos. Você que é filho, você pode e enfrenta com frequência o desejo da carne que está aflorando na sua adolescência, na sua juventude. O desejo de experimentar aquilo que é novo e que é proibido. Mas eu quero dizer para você que é jovem, para você que é filho, para você que tem esse papel de filho dentro da sua família, ei, você pode vencer as tentações. 1 João capítulo 2, versículo 14, vai dizendo: jovem, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Jovens, vocês são fortes. Você pode dizer amém? Nas mulheres, pode surgir em você o desejo tentador de ouvir de outro homem aquilo que seu homem não diz. Aí entra a serpente. Mulher, você pode vencer os seus desejos pecaminosos. Nos homens, pode ser o desejo daquilo que você vê, daquilo que se aproxima e cria laços. Homem, vença os seus desejos pecaminosos. Igreja, família cristã, vença os desejos pecaminosos. Nós vivemos uma época, queridos, em que muitas vezes parece que não existe mais batalha espiritual. Nós vivemos uma época, querido, por mais que nós sejamos pecadores, nós não podemos viver uma vida onde tudo nos leva, não, irmãos. Tem crente que tudo leva a ele. Ele está no trabalho, ele tem a oportunidade de ser desonesto, de levar vantagem de alguma coisa, aquilo leva a ele. Ele está num trânsito, surge alguma coisa, a ira leva a ele. Ele está em casa, acontece uma discussão, o descontrole leva a ele. Ele se depara com uma possibilidade de pornografia, aquilo leva a ele. Ele é tentado na área sexual, aquilo leva a ele. Nós precisamos ser a geração em que nem tudo nos leva, irmãos, ou se possível nada nos leva. Parece que a gente vive mais a época que não se trava mais batalha espiritual. Basta algo tentador aparecer que aquilo me leva. E é isso que tem destruído famílias, irmãos, porque tudo tem levado as pessoas, e tem levado para onde quer, e tem feito o que quer. Resistência é uma palavra do momento, né, no meio político, nas redes sociais. Faça resistência contra o pecado, contra o diabo, contra as tentações dele na sua vida, em nome de Jesus. Se tem uma resistência saudável que você possa fazer agora, é a resistência espiritual, para que você vença as investidas do diabo na sua vida. Terceiro lugar, irmãos, os membros das famílias precisam assumir seus erros. Não há cura para quem permanece na negação. Vamos falar juntos? Os membros das famílias precisam assumir seus erros. Não há cura para quem permanece na negação. Preste atenção numa coisa. Deus pergunta para o homem. Ele põe a culpa em quem? Em quem, irmãos? Na mulher. Aí Deus vira a pergunta para a mulher. Ela põe a culpa em quem? Na serpente. É interessante ou não é? É muitas vezes que a gente reproduz na nossa vida. Não, pastor,
eu só ajo dessa forma porque o meu cônjuge é assim, 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 assim. Então o meu erro é por causa dele. Não, pastor. Eu só ajo assim porque a minha esposa é assim, assim, assado. Então o meu erro é por causa dela. Não, pastor, não fomos nós, foi o diabo. Não tenho dúvida de que o diabo está por detrás de toda investida contra a família. Mas tem coisas que você precisa ser homem e você precisa ser mulher e tirar a culpa do diabo e assumir a sua responsabilidade. Gênesis capítulo 3, 11 e 12, Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O homem culpa a mulher. O Senhor vira para a mulher, 3:13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Não existe cura para quem não sai da negação. Isso aqui está desse jeito, porque eu contribuo para isso. Eu preciso mudar isso aqui. Se você não sai da negação, não existe cura. Você precisa assumir, você precisa se reconhecer, você precisa se enxergar. E nesse se enxergar, queridos, talvez se enxergar de forma que você nem gostaria de se enxergar, mas é preciso, porque se você não se vê, não tem cura. Deus trabalha na vida daquele que se reconhece. Sem reconhecimento não há cura. Reflita, se avalie, reconheça aquilo que está em você, para que possa haver cura em você. Quarto e último lugar, família, assumam que precisam de ajuda. Sabe qual é uma das áreas mais difíceis de se pedir ajuda? É a área da família. Falando a partir de um senso comum mais uma vez, sabe o que muitas vezes as pessoas estão dentro dos templos, estão escondendo? As crises familiares, as crises conjugais. Temos criança que não, né? Sabe o que muitas vezes tem dentro da igreja está escondido? Um casal que não tem nem mais relação sexual. Isso está escondido, isso não se trata, isso não se conversa. Sabe o que muitas vezes estão dentro das nossas igrejas? O casal que só moram debaixo do mesmo teto, mas não vivem mais como homem e mulher. Parece que existe uma força, queridos, demoníaca, para que cada vez mais as pessoas queiram enterrar isso, quando não deveriam enterrar. Se o diabo tem falado para você enterrar áreas da sua vida, não enterre, busque ajuda. Não se conforme com o que está errado na sua casa, busque ajuda. São poucos os que conseguem sequer entrar num gabinete pastoral para tratar de assuntos familiares com um pastor, porque a maioria nem isso consegue. São poucos que procuram terapias, ajudas, porque muitos não conseguem. Reconheça que você precisa de ajuda. A área familiar precisa ser tratada. Crise conjugal precisa ser tratada. Relacionamento entre pai e filho precisa ser tratado. Porque senão é o efeito avalanche. Você solta a bola lá de cima, ela começa pequenininha. E você não trata, ela desceu 10 metros, ela já está desse tamanho. Daqui a pouco ela desce 100 metros, ela está enorme. Daqui a pouco ela destrói a sua casa. Daqui a pouco ela destrói a sua casa. Gênesis 2:18,
Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Que ele viu que no individualismo não se resolve nada. E que ele cria alguém para que possa lhe auxiliar e lhe corresponder. Logo, não é para você criar a sua família e viver no individualismo. É para você pedir ajuda. Homem, talvez o primeiro socorro seu para ajuda seja sua esposa. Farei alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Talvez o primeiro escape de ajuda para você é sua esposa. Esposa, talvez o primeiro escape de ajuda para você é o seu esposo. Não está sendo possível resolver determinadas áreas, busque ajuda. Busque ajuda. A gente precisa, irmãos, entender, eu estou já encerrando essa palavra. A gente precisa entender a seriedade do que é a gente se importar em cuidar da nossa família. Porque a nossa família, queridos, ela tem um efeito de cadeia. Quando ela está ruim, vários segmentos sofrem influências negativas por causa dela. Quem é professor e professora aqui vai entender o que eu vou dizer. Quando a família está ruim, como é que a criança chega na escola? Quando a família está em crise, como é que a criança chega na escola? Quando a família está em crise, como é que o chefe da família sai para o trabalho ou a esposa sai para o trabalho? Como que ela chega no ambiente de trabalho dela? Quando a família está em crise, como é que a pessoa vem para a igreja? Como é que fica a relação dela na igreja? Queridos, a família atinge vários níveis da sociedade. O diabo, antes de olhar para a escola, ele olha para a família. O diabo, antes de olhar para a sociedade, ele olha para a família. O diabo, antes de olhar para a igreja, ele olha para a família, porque na família está a raiz. Eu pensei só em uma coisa, pensa comigo em outra coisa. Essa família aqui que está em crise, a criança afeta a escola, o pai e a mãe afetam o lugar de trabalho, se são crentes afetam a igreja. E as famílias que são influenciadas por essa? Você concorda que todos nós influenciamos alguém? E as famílias são influenciadas por essa? Então ele não atingiu só a escola, não atingiu só a igreja, não atingiu só o lugar de trabalho, atingiu outra família. Por que que líderes de igreja muitas vezes são os maiores alvos do diabo? Porque debaixo de um líder tem uma equipe. E o nível de maturidade de fé de cada um pode comprometer o nível de estrago que aquilo vai causar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Queridos, se a tua casa não está em ordem, para tudo e acerta a tua casa. Líder, se você lidera qualquer ministério nessa igreja e a sua casa não está em ordem, entrega teu ministério a mim por um tempo e cuida da sua casa. Você que serve em alguma área dessa igreja, serve pessoas.
É instrumento de Deus para abençoar pessoas. Se a tua casa não está em ordem, para e cuida da sua casa. Não deixa a sua casa para depois. A sua casa é urgência para hoje. Para hoje. Está tendo crise entre pais e filhos. A crise precisa acabar hoje. Se não tem mais entendimento e paz entre esposo e esposa, isso precisa acabar hoje. Não tem mais um minuto, não tem mais um dia, é hoje. Em nome de Jesus, isso tem que acabar hoje. Porque nunca mais vai ser como antes. Mentira do diabo. Porque eu nunca mais vou conseguir refazer. Mentira do diabo. Você consegue refazer. Pode ser como já foi um dia. Olha, tem entendimento espiritual aqui. Em nome de Jesus, eu preciso que você entenda isso. Às vezes a gente está ministrando uma palavra e a gente percebe que a pessoa está em outro lugar, menos aqui. Em nome de Jesus, vem para esse lugar agora, que essa palavra é para você. Essa palavra não é para quem está do seu lado, essa palavra é para você. Acorda, acorda em nome de Jesus. Presta atenção no que o Espírito Santo está falando com você. Você veio aqui para receber a palavra de que você precisa ajustar a sua casa. De que você precisa pôr em ordem a sua família. De que se alguma coisa está tendo prioridade sobre a sua casa, está tudo errado. Se a gente começar a ter certo discernimento, a gente passa a orar muito mais uns pelos outros. Quando a gente consegue alcançar alguns discernimentos, a gente não deixa um líder da igreja descoberto de oração. Os piores desastres para mim é subir nesse altar se a minha casa não está em ordem. E é isso que o diabo quer, que você faça e insista a fazer o teu serviço com a tua casa de cabeça para baixo, mas o teu serviço não vai ser feito com a sua casa de cabeça para baixo, porque você vai arrumar a sua casa. Irmãos, acorda para a vida. É tanta gente bombardeando a família, irmãos. É tanta gente sendo usado para bombardear a família. Acorda. A nossa guerra, querido, é espiritual. É tanta coisa querendo arrastar seu filho para o inferno, querendo desviar seu filho. É tanta conversa mole, é tanta proposta indecente querendo levar você, é tanta distorção de valores. A família cristã precisa ser uma família amparada pela palavra de Deus. Até quando, irmãos? Até quando? Passa ano, entra ano e nada muda. Até quando? Semana após semana, a mesma história. Até quando? Deixa eu voltar para você que é homem. Pior do que a viúva de um marido morto
é a viúva de um marido vivo. Pior do que o órfão de um pai morto é o órfão de um pai vivo. A mulher pode ser a mais independente que for, ela necessita do teu cuidado. Estou mentindo, mulheres? Abre a porta do carro para tua esposa. Se preocupe em saber onde ela está. E se você pode buscá-la, para que ela não precisa vir de ônibus. Sai de frente da televisão e vai cuidar da tua esposa. Seja companhia para ela. Mulher casada não tem que andar sozinha. Esposa, começa a pedir sabedoria a Deus. Pede para Ele te dar aquilo que você não tem. Olha aqui, irmãos. Tem mulher que ela tem o poder de tirar a paz de qualquer homem. Porque aquilo que está bom, ela transforma em ruim. E aquilo que está ruim, ela transforma em pior. Tem mulher que a gente para conversar e ela só desconjura o marido. E algumas na frente dele. Tem mulher que na mente dela só brota crítica, crítica, crítica e crítica. Minha irmã, aprenda o momento de você conversar com o seu esposo. Peça discernimento a Deus para saber a hora de falar e como falar. Dobre o seu joelho diante de Deus, para que quando você for falar com Ele, Deus já tenha ido à frente. Tem esposo, se ele puder fazer 10 horas extras por dia no trabalho, ele faz. Pior, quando ele serve na igreja, ele quer fazer tudo na igreja. Não estou dizendo que isso é o caso de todos, mas muitos querem fazer porque não querem ir para casa, porque não tem prazer em estar em casa. Filho, acorda para a vida. Teu mal é você pensar que você sabe de tudo. Você não sabe de nada. Que autoridade é essa? Você falar com seu pai como já falando com um cachorro. Desculpa a expressão, irmãos. Você pensa que você é o quê? Cai em si. Se enxerga. Já que não quer depender de pai e mãe, sai de casa, vai morar sozinho, vai se sustentar, vai se manter. Criticar pai e mãe, ficar debaixo da asa dele é muito fácil. Quer autonomia? Vai então. Chega de ser filhinho de papai, está na hora de você crescer. Vamos mudar algumas coisas, em nome de Jesus. Olha aqui. Vamos resgatar, irmãos, na nossa casa. Já que a gente está falando de família, vamos resgatar na nossa casa, em nome de Jesus, a prioridade com as coisas de Deus. Olha, entenda a minha palavra, eu sofro como pastor, irmãos. Quando eu olho para algumas famílias que eu pastoreio, eu sofro, irmãos. Porque eu vejo nitidamente que Deus está em segundo, terceiro, quarto,
quinto plano, e eu olho e não posso fazer nada, e eu sofro, porque eu estou vendo como essa família está perdendo, porque não coloca Deus em primeiro lugar, não coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Irmãos, vamos enxergar o que é prioridade para a nossa vida. Vamos acordar enquanto é tempo. Vamos mudar enquanto é tempo. Me assusto de ver como eu vejo pais deixando filhos criança fazerem o que querem, mandarem dentro de casa, vir para a igreja e deixar um filho criança sozinho em casa. Irmãos, tem coisas que a sociedade muda, avança, mas tem coisas que a gente tem que manter o conservadorismo. Age enquanto é tempo. Age enquanto é tempo. Essa é a palavra, irmãos, que Deus me direcionou para hoje. Propósito eu não consigo alcançar, mas Deus sabe. Que a gente possa refletir sobre ela, extrair aquilo que cabe a nós, colocar nossa casa diante de Deus. Ministério de louvor.